que dói, mas você ainda tem a esperança. Nós ainda temos a oportunidade. Tempo oportuno é o tempo de hoje. Deus pode mudar as coisas. Convido você a abrir teu coração. Antes de abrir a Bíblia, abre o seu coração nessa manhã. Abre o seu coração. Eu quero orar com você mesmo sentadinho. Feche os olhos. Respira. Prepara o teu coração. Senhor, te agradecemos por esse dia. O melhor dia das nossas vidas, porque estamos vivos, estamos respirando. Estamos aqui, Senhor, como família, como igreja, diante desse momento da palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de ouvir a Tua voz nessa manhã. Que cada coração aqui seja encontrado na terra boa, onde a semente vai ser lançada e essa semente vai germinar e vai produzir mudança. E vai produzir honra e glória ao Teu nome, Senhor. Assim nós oramos essa manhã, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vou fazer a leitura de muitos versículos. Pode permanecer assentado, mas com toda reverência. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Lucas 1, 5. Vocês estão comigo aí? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Eram ambos justos perante Deus. Guarda bem isso. Eles eram o quê? Justos perante o Senhor, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei disso? Porque já sou velho, a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porque não crestes na minha palavra, nas minhas palavras, a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tiveram uma visão no templo. Falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois, naqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu próprio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres.
E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que situação seria essa. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor teu Deus, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Estando então Maria, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia, glória a Deus. Podia parar por aqui, essa palavra já nos alimenta tanto. O Evangelho de Lucas é escrito por Lucas. Lucas, ele é o único dos evangelistas que ele não é hebreu, ele é gentil. E ele faz um estudo detalhado da vida de Jesus. Lucas é um repórter, Lucas é um homem curioso, Lucas é um homem que busca relatos para saber detalhes sobre o Evangelho, sobre a vida de Jesus. O preparo, o nascimento, os milagres, ele mostra muito o lado humano de Jesus, o cuidado, a graça, a misericórdia. E Lucas poderia muito bem iniciar o Evangelho falando a respeito do casal, onde há um holofote maior dos Evangelhos, que são os pais, os cuidadores de Jesus. Podia lançar o holofote dele também sobre João e sobre Maria, mas é interessante, Lucas inicia o seu evangelho falando sobre um outro casal. E é um casal de idosos. Lucas decide iniciar o seu evangelho falando sobre Zacarias e falando sobre Isabel. O nome Zacarias, no original, em hebraico, quer dizer: o Senhor se lembra. Toda vez que a mamãe chamava Zacarias, estava dizendo o quê? O Senhor se lembra. O Senhor se lembra. E o Senhor se lembra foi casar-se justamente com Isabel, que quer dizer: Deus é a minha promessa. O nome Isabel quer dizer: Deus, o Senhor, Ele é o meu juramento, Ele é a minha promessa. Olha que casal. Imagina esse casal entrando no restaurante, reservas para o Senhor se lembra da sua promessa. Esse era o que soava quando se falava Zacarias e Isabel, por onde eles passavam. E interessante que Lucas, ele coloca a respeito das características deste casal. Eles eram o quê? Irrepreensíveis. Um casal reto, um casal honesto, um casal puro diante do Senhor. Aí você diz: essa é a receita. Essa é a receita para a bênção. Uma vida honesta, uma vida justa. Isso traz consigo as bênçãos do Senhor. Mas interessante, Lucas diz que eles não tinham filhos. Não tinham filhos. Hoje, na nossa sociedade, muitos casais decidem não ter filhos. Né? Isso é até... A sociedade acata isso como normal, tá? A sociedade moderna. Mas vamos voltar 2000 anos atrás, numa sociedade em que o filho era sinal de bênção. O filho era sinal de promessa. O filho é sinal de recompensa, de herança do Senhor. Um casal que não tem filhos é um casal que possivelmente cometeu algo muito errado. Deve ter algum pecado que está bloqueando a bênção de Deus. Ou eles cometeram pecados no passado, ou estão cometendo pecados no presente, porque eles estão bloqueando a bênção de Deus sobre a vida deles.
Você imagina então como era a vida de Zacarias e a vida de Isabel perante o Senhor, retos e irrepreensíveis. Mas a sociedade da época olhava para eles, o que diziam? O que as fofoqueiras de plantão diziam naqueles dias? Alguma coisa está errada com Isabel. Ela deve ter feito algo muito errado no passado. Ou o problema pode ser Zacarias, e ele é um sacerdote, e será que ele está fazendo alguma coisa errada no templo? Veja bem, queridos, que você pode estar passando um momento da sua vida onde você está buscando a Deus de coração, e você está se quebrantando e se consagrando, e você não vê uma resposta na tua vida. Às vezes, até pessoas próximas de você podem questionar a sua fé e questionar o teu posicionamento. Mas Zacarias e Isabel nos dão uma grande lição, e eu aprendo muito com eles, que é a lição da constância e da perseverança. Porque nós temos que parar de nos mover pelo que as pessoas falam, acham a respeito de nós. E nós temos que olhar para o trono do Senhor, o trono da graça, e encontrar a nossa verdadeira realidade e identidade naquilo que o Senhor fala a respeito de nós. Aquilo que a palavra diz a meu respeito. É isso que vai ser um norte para a minha vida. E Zacarias, Isabel estão caminhando. Eles vivem uma vida simples, dedicada ao Senhor, e continuam sendo dedicados. Não recebem a promessa, mas continuam fiéis. E eu te pergunto, onde estão hoje os Zacarias e as Isabéis da atualidade? Por nada nós abandonamos o Senhor, por nada nós viramos as costas com o Senhor. Reclamamos e murmuramos, porque eu faço a minha parte e Deus não está fazendo a parte dele. Onde está Zacarias questionando a Deus aqui? Onde está Isabel questionando? Eles já passaram da idade de serem pais. A Bíblia não diz a idade deles, provavelmente mais de 60 ou 70 anos. É um casal que viveu a vida na expectativa e orando para que o milagre acontecesse, mas o milagre não veio. E Zacarias continua sendo fiel e dedicado, e chega um dia, uma semana, em que ele é escolhido para trabalhar, para servir a Deus no templo. Isso não é pouca coisa, queridos. Se você ver a história, naquela época, entre 18 a 20 mil levitas eram sacerdotes e trabalhavam no templo. Isso quer dizer que com muita sorte você fosse escolhido uma vez ao ano. Uma vez ao ano para trabalhar uma semana dentro do templo. E ele foi escolhido. Então era algo que não é fácil. Agora ele está no templo. Qual é o trabalho dele? Oferecer o incenso. Que era algo muito simples. Mas ele está lá. É algo simples de fazer, mas ele está lá. Isso também nos fala a respeito, querido, daquilo que Deus espera de resposta nossa às coisas simples da vida. Muitas vezes nós não damos valor ao simples. Nós não damos valor ao que é do dia a dia. Muitas vezes você não presta mais atenção como seus filhos estão crescendo. Você não presta mais atenção como seus pais estão envelhecendo. Nós perdemos a atenção de saber o quanto nós somos amados pelos nossos amigos. Por quê? É o dia a dia, a correria. Mas aqui está Zacarias fazendo algo que seria normal, porque ele era da tribo de Levi, ele era o sacerdote, ele era encarregado por aquilo, e ele está ali fazendo o que ele deveria fazer. Ele é fiel naquilo que ele deveria fazer. Muitas vezes nós não somos alcançados por uma resposta de Deus, porque não somos fiéis no básico. No básico. Nós somos bons em exigir. Como somos bons de exigir de Deus, não somos? Nós somos bons de procurar alguns versículos para apontar a Deus, a responsabilidade dele de cuidar da minha vida. Eu sou muito bom de dobrar meu joelho e acusar a Deus. Deus, por que o Senhor está se tardando? O que está acontecendo? Eu sou muito bom nisso e nós somos bons nisso. Mas muitas vezes nós falhamos no básico. Lá está ele fazendo o básico, oferecendo incenso ao Senhor, e está ali. É o dia a dia dele. E no comum, no que era para ele fazer, o que acontece? Um anjo aparece com uma resposta. Eu acho muito interessante. Versículo 12.
de Lucas, capítulo 1. 13, Dudu. Quando Zacarias, eu acho que é 12, o 13 eu não estou enxergando aqui. É o 13 mesmo. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Gente, presta atenção, a gente tem que ler a Bíblia, sabe, olhando os detalhes. Por que ele não disse as tuas orações? Por que ele disse a tua oração? Porque Zacarias e Isabel, entre as muitas orações que eles deveriam fazer, havia uma oração. Havia uma oração. Qual era esta oração da vida de Zacarias e qual era a oração da vida de Isabel? Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Oh, Senhor Deus, me concede, Senhor Deus, a herança. Nós queremos um bebê. Aos 20 anos eles oravam, aos 30 eles oravam, aos 40 anos eles estão juntinhos orando. Senhor, Senhor, nos dá um filho, nos dá a tua promessa. Aos 50 anos eles continuam orando, aos 60 anos eles continuam a mesma oração, até que um dia Deus envia um anjo para dizer: a sua oração foi ouvida. Quantas vezes você orou, a coisa não acontece e você esqueceu? Ou você desprezou, disse: não adianta, ele não vai me atender, ele não vai ouvir, não faz sentido. Virou as costas, você desanimou, abandonou a oração. Zacarias e Isabel, eles abraçam a oração. E um dia, esta oração, que é a oração da vida deles, é respondida. O anjo aparece, as pernas dele amolecem. Interessante que toda vez que um anjo aparece a um ser humano, a primeira frase é: não temas, porque o negócio deve ser fabuloso. Essa visão nos joga ao chão. E isso é a visão do anjo, hein? Isso é a visão de um anjo. Imagina um dia na glória. Imagina um dia na eternidade com o Senhor. Como vai ser? Porém, Zacarias aqui, ele não dá a melhor resposta ao anjo. Quantas vezes a gente vai fazendo tudo certinho, mas quando chega na hora de conquistar, às vezes nós falhamos e Zacarias ele fala assim: mas peraí, como é que é o negócio? Ele está argumentando com o anjo. Ele está argumentando com Gabriel. Peraí, tá certo? Essa entrega, esse Nordeste está no endereço certo. Porque é o seguinte: eu já estou velho, a minha mulher muito mais velhinha, nós somos idosos. Sabe, essa entrega é para cá mesmo, é para esse endereço. Ele duvida diante do anjo. Você imaginou isso? Você ora a vida inteira por algo e quando está para receber, a dúvida rouba aquele momento que seria especial na tua vida. Nós temos que ser constantes naquilo que nós cremos e a forma que nós acreditamos e nos entregamos a Deus. O anjo aqui, então, vai colocar agora uma penalidade sobre Zacarias. Zacarias, porque você não creu. Você não vai falar mais, ó. Passou um zíper na boca de Zacarias. Aquele momento ali passou, então, aí termina os dias de trabalho dele, ele volta para casa. E a Bíblia diz que depois que ele volta para casa, passado um tempo, Isabel engravidou. Não é que uma velhinha engravidou? Mas também, né? Eu não sei não. Zacarias, certo, ele falava muito com a mulher. E chegou em casa quietinho, só ouvindo a mulher agora. É um outro homem também, né? É um outro homem. Ele está ouvindo só. Quando uma mulher encontra um homem que a ouça, né? Já está abrindo o caminho, né? Há milagres e situações sobrenaturais que Deus vai operar na nossa vida, mas Ele vai também faz a sua parte, vai lá para sua casa e fica quietinho, cuida bem da tua esposa, né? Semanas depois, essa mulher está grávida e ela está dentro de casa.
ela está tão extasiada que ela fica 5 meses, ela não sai para fora. E aí a história volta-se. Agora a história vai para a casa de Maria. E é o mesmo anjo. Gabriel estava muito ocupado nesses dias. E Gabriel visita Maria, uma menina. Maria, uma adolescente. E vai dizer as mesmas coisas para ela. Só que se era já incompreensível o que Gabriel disse para Zacarias, que já era algo difícil de Zacarias compreender, imagina para Maria, uma adolescente, prometida em casamento, virgem, recebeu um anjo, e o anjo diz para ela, você vai engravidar do Espírito Santo. Qual é a resposta de Maria ao anjo? Maria diz, como que vai ser isso? Ela é eterna. Maria responde de uma forma respeitosa, ingênua. Como é que vai ser isso? E o anjo explica para ela. O Espírito Santo vai descer sobre você, vai tomar a tua vida. E no seu ventre, você vai gerar o Filho de Deus. É algo inconcebível também, humanamente falando. Mas qual é a resposta de Maria? Que se cumpra em mim, da forma que o Senhor quiser. Interessante que, se não me engano, Mateus 18, Mateus 18, Jesus ele diz assim, em verdade, vos digo que se vocês não se converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Jesus, em outra ocasião também, os discípulos estavam lá tentando afastar as crianças de chegar perto dele, e Jesus fala, deixa eles virem porque o reino é das crianças. Interessante que Jesus então está dando uma instrução para nós sermos como crianças. Termos nosso coração como coração de uma criança. Mas a Bíblia, nos escritos de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, é interessante, o apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Parece que esses dois textos não se falam bem entre si, né? Jesus falou para nós sermos como crianças. Agora, Paulo está dizendo que chega uma hora que a gente tem que ser maduro e deixar as coisas de menino. Mas não tem oposição aqui entre esses dois textos, porque Jesus está ensinando para nós o seguinte, que o nosso coração tem que ser como o coração de uma criança. O coração de uma criança é o coração puro. Tenha um coração puro diante da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando a respeito de infantilidade. É diferente. Quando eu era criança, eu era infantil. Eu vivia na infantilidade, fazendo as coisas de menino. Mas o apóstolo Paulo, nós temos que crescer e deixar a infantilidade. E nesses dois textos aqui, onde nós vemos a resposta de Zacarias e a resposta de Maria, nós vemos muito bem isso. Maria responde como uma criança. Não sei como é, mas vamos lá. Já Zacarias, ele responde como aquele crente velho. E muitas vezes nós corremos o risco de sermos velhos no espírito. Velhos no espírito. De já termos visto tanta coisa acontecer, de termos tantas experiências, e que agora nós já temos um padrão e um critério a respeito daquilo que a Bíblia diz ou daquilo que Deus está falando comigo. Isso não é possível. Isso nunca aconteceu. Então, muitas vezes nós somos infantis, usamos a infantilidade diante da grandeza de Deus. Nós não queremos que seja daquela forma, porque nós esperamos que seja de outra forma. Nós não queremos naquele tempo, porque esperávamos que fosse em outro tempo. Isso rouba muito de nós, rouba muito do propósito de Deus para a nossa vida.
quando nós usamos a infantilidade. O Senhor nos chama para ter um coração puro como o de uma criança, mas que nós cresçamos na nossa fé e na nossa experiência, mas sempre com essa mesma pureza. Não deixa seu coração envelhecer, sabe? Guarda seu coração. Eu sei que o mundo é mau, eu sei que tem muita gente ruim. Você pode trabalhar perto de pessoas nocivas, venenosas, pessoas que falam demais. Mas guarda teu coração. Sobre tudo que o homem deve guardar, guarde o seu coração. Guarda teu coração. Maria tinha um coraçãozinho guardado ali. Era impossível, era inacreditável, nunca havia acontecido. Ok, mas é Deus que está falando. O anjo tem até a paciência de explicar para ela. Ela diz: faz do jeito que for, se é Deus que está fazendo. Deixa Deus fazer na sua família, deixa Deus fazer na sua vida. Use menos as palavras que estão ao teu derredor, e que não são poucas, eu sei. Talvez você, quando posta uma situação, ou posta uma foto, você espera algum comentário, e às vezes vem coisa que você não esperava. Não é? O mundo parece que depende tanto disso, né? Da aprovação dos outros. Precisamos tanto dos coraçõezinhos e dos likes para saber que somos amados, ou que as pessoas estão percebendo a nossa existência, ou participando da nossa alegria. Então, o mundo virou isso. Infelizmente, na igreja, as pessoas estão buscando mais os coraçõezinhos no Instagram do que buscando o coração de Deus. Vamos voltar. Vamos voltar ao coração do Senhor. Aí Maria então concebe e ela está grávida, é uma menina. E essa menina agora vai visitar a sua parenta, que é Isabel, a velhinha, que está grávida também. E Lucas, ele menciona que quando Maria chega na casa de Isabel e saúda Isabel, o bebê que está no ventre de Isabel, ele dá glória a Deus no ventre. Eu imagino, eu queria estar lá naquele dia para ver essa cena. Jesus no útero de Maria, João no útero de Isabel. E eles já se reconhecem porque a glória de Deus estava ali. Nós precisamos voltar a um tempo, queridos, onde nas coisas simples da nossa vida, a glória de Deus se manifeste. Quando nós nos cumprimentamos, quando nós sentamos para comer, quando nós estamos conversando, e o que se evidencia? Que seja a glória de Deus na sua vida, na sua conversa. Perdemos tanto tempo falando coisas que não deveríamos falar, analisando coisas que não deveriam ser analisadas. Você perde muito tempo falando da vida do outro. Para que você está falando da vida do outro? Por que você não começa a falar da vida que existe em você? Falar mais a respeito das coisas que Deus tem sobre a sua vida. Olha só, as duas agora numa coisa simples, se cumprimentando. Há uma unção poderosa naquela casa. E elas vão ficar alguns meses juntas. A Bíblia não diz, mas eu quero imaginar uma cena aqui de Isabel e Maria, sentadinhas ali na mesa, fogãozinho a lenha, fazendo um cafezinho, pãozinho de queijo já está assado, um bolinho de polvilho numa tarde, e as duas conversando. Ali está a Isabel com a xicrinha dela na mão, tomando um cafezinho. Imagina comigo essa cena, Isabel dizendo assim: Maria, como Deus é gracioso. O Senhor se lembrou da promessa. Como foi acontecer comigo? E eu pensava que eu era velha demais. E Maria do outro lado, com o copinho dela, dando uma risada, disse: Isabel, e eu que pensava que era virgem demais. Quando Deus decide fazer um milagre, não há barreira. O que é impossível para o Senhor? O que é impossível para o Senhor operar na sua vida? Qual que é a barreira que você tem?
Qual que é o choro? Qual que é a situação que não pode ser mudada? Quem disse que não pode ser mudada? Quem foi que disse para você que não dá? As pessoas ao redor certamente até então falavam a mesma coisa, que era impossível. Zacarias, Isabel receberem a promessa. Era uma vergonha o nome deles. O que seria para glorificar a Deus era uma vergonha, porque o nome deles leva uma declaração profética que nunca se realizou, pois é, agora realizou. O Senhor se lembra da sua promessa. O Senhor se lembra da sua promessa. Chega nos dias agora de Isabel. Isabel deu à luz, nasce o bebê. E no 8º dia, conforme a tradição, eles vão levar esse bebê para ser circuncidado e dar um nominho para o bebê. Qual é o nome que o anjo disse que deveria ter a criança? Vocês se lembram? João. Já tinha falado para o papai. João. Chega no dia. O papai está calado ainda, viu? Zacarias está mudo. Está lá quietinho. Isabel deve estar muito feliz. Esse homem já não fala há quase um ano. Está lá. E vai fazer o registro. Qual que é o nome da criança? E Isabel diz, João. Sabe o que quer dizer João? O Senhor age com graça. Deus demonstra graça. Escreve aí, João. Aí a pessoa do cartório, porque a cidade é pequena, peraí. Mas vocês não têm na sua família ninguém com esse nome. É melhor dar o nome do pai. Alguém do lado vai falar, porque esse nome não é para entrar na sua família. Mas outra pessoa fala, muito estranho isso. E não é o que acontece no dia a dia. De pessoas próximas de você ficarem colocando o dedo, dando os pitacos, dizendo, não, isso não é para você, na tua família nunca teve isso. Sua família sempre foi problemática, aí é você que não vai ser agora. Isso já é tradição da sua família, mantenha a tradição. E aí, o papai quietinho, pediu lá um tablet, uma tabuinha. E o que ele escreveu? João. O Senhor age com graça. O Senhor responde com graça. E naquele dia onde Zacarias se lembra da promessa e da ordem do anjo, aí ele fala, destrava. Há momentos na nossa vida que o Senhor realmente trava a nossa língua. Há momentos na nossa vida que o Senhor nos leva para um lugar mais reservado. Eu já passei por isso, você já deve ter passado também. Momentos que o Senhor trata conosco, Ele está tratando. Até o momento que nós nos colocamos do lado, nos pareamos e dizemos, Senhor, faz a tua vontade. O dia que Zacarias abre a boca, ele escreve ali, para que a boca seja aberta, ele fala que faça a vontade de Deus. O nome do menino é João. Não é porque nós nunca tivemos na nossa casa a graça do Senhor, que nós não vamos ter agora. Agora entra a graça, é um tempo novo. Então aquela família, a partir de agora, onde chega Zacarias, Isabel e João, o que se lê daquela família? O Senhor se lembrou da sua promessa e agiu com graça. Que transformação é essa? Quando o propósito de Deus entra nas nossas vidas, irmãos, as pessoas vão olhar e vão dizer, o que está acontecendo? Vamos chegar mais perto para ver. Lembra de Moisés, quando Moisés estava no deserto? Moisés estava ali com a sua vida praticamente sem propósito, porque ele havia crescido no Egito, mas ele havia matado um egípcio, ele estava fugido. E agora a vida dele era no deserto, era cuidar lá de cabras. As cabras nem eram dele, eram do sogro. Ele está ali pastoreando. Um dia, Moisés ele tem uma visão. O que ele vê? Ele vê um arbusto pegando fogo. Isso era comum. Um arbusto pegar fogo no deserto, clima seco, entra em combustão, pegou fogo. Mas Moisés, ele olha um arbusto
E aquele arbusto em específico chamou a atenção dele, por quê? Ele pegou fogo, mas não se consumia. O fogo continuava naquele arbusto seco. É aí que Moisés, ele pensa consigo, ué, que estranho. O arbusto pegou fogo, mas o fogo não se consome. E o que ele diz? Vou chegar mais perto para ver isso. O Senhor está nos chamando para sermos os arbustos que queimem no fogo. Mas não é esse fogo de palha, porque muitas vezes nós somos bons, né? Somos impulsivos. Nós fazemos algo grande, mas não constante. Quando é que o Senhor vai atrair pessoas para si? Quando nós, como igreja, tivermos um fogo que não se apaga. Então não são as situações adversas entre nós que vão apagar esse fogo. Não é aquele dia que você entrou chateado aqui, talvez ninguém deu um abraço em você como você queria. Isso vai apagar fogo. Não é porque, sabe, alguém tropeçou e fez algo de errado. Isso não vai apagar o fogo. Na verdade, isso vai aumentar o fogo para que nós possamos estar mais próximos uns dos outros. Como igreja, nós temos que estar preparados para isso. Não deixar que as situações, as coisas do dia a dia apaguem o fogo. As pessoas vão se chegar a nós quando verem em nós que somos constantes. Não somos perfeitos, de maneira alguma não somos perfeitos. Mas tem um fogo aqui. E esse fogo não se apaga. E quando no meio desse mundo em trevas, você tem um pequeno fogo. Esse fogo já é um farol. Levante-se onde você está. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa boa nós ouvirmos a palavra de Deus. Que coisa boa. E eu saio daqui hoje com o coração de criança. Não vou deixar meu coração se contaminar, não. Segura na mão de quem está do seu lado. Vamos orar juntos. Aleluia. É bom. Somos ainda um pequeno grupo, mas um grupo cujo qual o Senhor olhou um dia, desde o eterno passado, e aprouve ao Senhor nos unir aqui, no dia de hoje, o melhor dia das nossas vidas, como igreja em Stanford. Como um fogo aqui nesse lugar, de pessoas curadas, restauradas, não perfeitas, mas que têm a disposição de dar as mãos. E essas mãos dadas aí significam muita coisa. Significa que nós estamos juntos, queridos. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Talvez você passando dias de Zacarias e Isabel sem a promessa. Você tem buscado e tem sido a tua oração e você não tem visto a resposta. Pensando em desistir, desanimado, fraco. Mas saiba, se o Senhor falou, Ele cumpre. Vai chegar. Se há o dia do choro, também há o dia do regozijo. Aleluia. Se há o dia da luta, meu amado, há também o dia da vitória. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor. Eu me alegro com a tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra, Senhor, que dá direção à minha vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua palavra foi lançada nos corações nessa manhã. E eu sei que já está começando a fazer algo diferente em muitos corações aqui. Senhor, leva-nos, Senhor Deus, até a mesma disposição de Maria diante, Senhor Deus, do teu propósito. Não sei como é, eu nunca vi, mas se vem da tua palavra, eu quero e eu aceito. Faça comigo segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, que se levantem aqui melhores pais. Que se levantem aqui melhores mães. Que se levantem aqui melhores filhos. Que se levantem aqui melhores amigos. Que se levantem aqui um povo que tem a disposição de perseverar diante das adversidades e diante também de uma falta de uma resposta. Senhor Deus, leva-nos, Senhor Deus, em fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, só quero